Bem-vindos de volta à disciplina de Química Ambiental. Nesta apresentação, nós discutiremos as respostas do questionário da segunda unidade, ou seja, o gabarito da segunda unidade. Na primeira questão, diz assim: leia as seguintes sentenças. Ozônio troposférico é benéfico à saúde, porque ozônio é o gás que filtra os raios UV provenientes do Sol. Pode-se concluir que, e aí temos as opções. Bom, vamos avaliar primeiro cada uma dessas frases separadamente. Ozônio troposférico é benéfico à saúde? Na verdade, não. O ozônio ele é benéfico na estratosfera, que é a camada acima da nossa. Na troposfera, que é essa camada onde nós vivemos, ele não vai servir de escudo, porque ele já está aqui junto conosco. Então, o ozônio só é benéfico na estratosfera, porque lá na estratosfera, aí sim, o ozônio é o gás que filtra os raios UV provenientes do Sol e por isso nos protege. Então, a primeira frase é falsa e a segunda é verdadeira. A resposta certa é a letra B. Na segunda questão, dizemos: a atmosfera é dividida em A. Ecossistemas, B. Camadas bem definidas como uma cebola, C. Fases, pois possui gases líquidos e sólidos, ou camadas difusas sem uma definição nas interfaces. A verdade é que nós dividimos a atmosfera para fins de estudo, ela não é dividida em diferentes ecossistemas, embora organismos vivos estejam espalhados pela atmosfera. Ela não tem camadas bem definidas, como se fosse uma cebola, né? Não tem assim uma plaquinha de aqui acabou a troposfera, bem-vindos à estratosfera. Isso não existe. Embora ela possua sólidos, líquidos e gases na atmosfera, mas a gente não divide essas fases a fim de estudar e entender a atmosfera, embora alguém possa estudar os gases, os líquidos e os sólidos que são encontrados na atmosfera. Mas sim, ela é dividida em camadas difusas, ou seja, sem uma boa separação entre elas. São camadas que, por apresentarem diferentes características químicas e físicas, a gente divide para poder entender melhor os fenômenos que acontecem na atmosfera. Então a resposta certa é a letra D. Na terceira questão diz: são propriedades do dióxido de carbono. E aí nós temos as opções. A verdade é que o dióxido de carbono ele é incolor, ou seja, ele não tem cor, ele não pode ser visto, ele é inodoro, a gente não sente o cheiro do dióxido de carbono e ele não é tóxico, ele é o gás que a gente expira, né? A gente produz ele na respiração celular e emite ele para fora na expiração. Além disso, ele está presente no nosso sangue, funcionando como um tampão para controlar o pH do nosso sangue. Ele também é considerado um fluido refrigerante, ou seja, ele também rouba calor do nosso corpo. Quando está muito quente, a gente acaba expirando um pouco mais de dióxido de carbono, né? Ele acaba passando para a fase gasosa e sendo liberado nos pulmões, a fim de refrigerar também o nosso corpo. Então a resposta certa é a letra A. Na quarta questão, nós somos convidados a classificar cada uma dessas frases, dessas sentenças aqui, como situações de contaminação ou de poluição. Então, lembrando que a contaminação é quando a gente altera o ambiente, mas ainda não causou dano àquele ambiente. Enquanto que a poluição é quando essa alteração causa um dano, que pode ser, né, tanto para os organismos vivos, como pode ser também danos ao patrimônio, danos culturais, enfim, né, vários aspectos aí que podem estar relacionados a esse dano. Bom, quando o esgoto é lançado no oceano por navios, em geral, os navios hoje em dia, eles têm algumas unidades de tratamento de esgoto e emitem aí um efluente com uma carga orgânica menor. No espaço do oceano, a gente ainda não pode dizer que essa entrada dessa carga orgânica vai ser danosa. Ela pode alterar, porque ela leva nutrientes para diferentes espaços ali no oceano, onde eventualmente não teria essa entrada de nutrientes, mas a princípio a gente não pode dizer que cause dano diretamente. Então, nós vamos classificar como contaminação. O sonar de localização dos submarinos, esse sim é uma emissão de uma energia, né, que é a energia cinética das ondas sonoras. Ele pode, por exemplo, atordoar os mamíferos que também se localizam através de sonares. Então, ele pode causar prejuízo a organismos vivos que estão ali
no fundo do mar e por isso ele é considerado uma poluição sonora. As emissões de CO2 que causam mudanças climáticas, essas nós vamos classificar como poluição, porque elas já causam dano, né? Os eventos extremos, como ano passado, as chuvas intensas aqui no sul do Brasil, causadas por uma intensificação do El Niño, é um exemplo de mudanças climáticas causadas pelas emissões de CO2, além de outros gases de efeito estufa. Então, isso já levou a prejuízos econômicos, a perda de vidas humanas, enfim, uma série de danos causados por isso. Então, nós vamos classificar como poluição. E quando o navio afundado atrai organismos vivos, ele não está causando ali uma poluição, ele está mudando a estrutura e o funcionamento daquele ambiente, até positivamente, porque você pode ter ali a formação de um coral artificial, mas não causa dano, né? Nós estamos falando aqui de navios afundados que não causem realmente risco, né? Às vezes um navio antigo, por exemplo, ele recebe permissão para ser afundado e aí ao ser afundado ele gera ali um coral, né, artificial. Os organismos vivos começam a crescer ali. É diferente de um navio que está carregando uma carga perigosa ou que está com seus tanques cheios de combustíveis que podem causar dano, né? No caso aqui desse exemplo, a gente não tinha nenhum indício de substâncias perigosas, então nós vamos considerar como contaminação. Então, nossa resposta certa é a letra C. Na quinta questão, diz: marque a alternativa que apresenta um efeito das emissões de óxidos de enxofre. Então, aí, nas opções, nós temos a letra A, chuva ácida, a letra B, erupções vulcânicas, na letra C, o buraco na camada de ozônio, e na letra D, a névoa fotoquímica. Bom, vamos de baixo para cima. A névoa fotoquímica, nós sabemos que ela é produzida, na verdade, a névoa fotoquímica é ozônio troposférico, e ele é produzido pela reação de óxido de nitrogênio com compostos orgânicos voláteis na presença de luz UV. Então, não é o caso do enxofre, né? Na letra C, o buraco na camada de ozônio ele tem sido causado principalmente por compostos orgânicos de molécula pequena, como o caso do CF6, né, que são os clorofluorcarbono, além de outros compostos que também causam esse dano. Não tem sido associada à presença de enxofre. As erupções vulcânicas elas causam a emissão de óxido de enxofre e não são causadas por ele, então também não. Então, a chuva ácida, essa sim, é causada por óxidos de nitrogênio e por óxidos de enxofre. Os óxidos de enxofre podem reagir com a água e produzir, então, ácido sulfúrico, aumentando a acidez da chuva. Então, nossa resposta certa é a letra A. Na questão de número 6, perguntamos: água e recursos hídricos são exatamente a mesma coisa? Na verdade, a resposta certa é não. Embora os recursos hídricos sejam água, a gente só chama esse corpo d'água, essa massa de água, de recurso hídrico porque ela tem um valor econômico, ela é utilizada ou para dessedentar animais, ou para a agricultura, ou para a indústria, ou para o comércio, enfim, ela tem um uso, né? E esse uso, então, deixa de ser apenas uma massa d'água e passa a ser uma massa d'água com valor, né? Com um aspecto aí que é valorado pelo ser humano. Então, nesse caso, os recursos hídricos são água, mas são um tipo de água que tem um determinado uso, que tem um determinado valor. Né? Então, a resposta certa é a letra A. Na questão 7, nós perguntamos qual dessas fontes de energia pode emitir gases de efeito estufa. E as opções são eólica, maré motriz, solar e hidrelétrica. A energia eólica, nós sabemos que é a ação dos ventos, né, que faz mover pás, e essas hélices acabam então girando uma bobina e produzindo eletricidade. Não é o caso da emissão de gases de efeito estufa. Na maré motriz, a gente vai ter a subida e descida da maré, que fazem geralmente mover um braço mecânico, um pistão, e acaba levando a girar uma bobina produzindo eletricidade, também não tem gases de efeito estufa sendo emitidos. Na energia solar, nós podemos utilizar a energia solar para aquecer água, por exemplo, né? Ou para aquecer algum fluido, e também nós temos as placas fotovoltaicas que não emitem gases de efeito estufa, então também não é energia solar. Já nas hidrelétricas, nós vemos que quando existe uma represa, quando a gente faz uma represa,
Esse represamento da água forma um lago artificial que inunda grandes áreas. A matéria orgânica presente embaixo desse volume d'água, né, vai se decompor principalmente de forma anaeróbica, produzindo metano, que é um gás de efeito estufa pior do que o CO2. Então, a resposta certa é a letra D. Embora algumas hidrelétricas não tenham a formação de represas, elas podem utilizar simplesmente a corredeira do rio, colocando um conjunto de pás, e nesse caso não tem emissão de gases de efeito estufa. Na questão de número 8, nós perguntamos qual dessas substâncias é essencial à vida. A, água, B, ouro, C, silício e D, calomelano, que é um sal de mercúrio. Então nós sabemos que a resposta certa é a letra A. Nós não conhecemos nenhum organismo vivo que possa se desenvolver na ausência total de água, né? Todos os organismos vivos precisam de água para o seu desenvolvimento. Então essa é a resposta certa da questão 8. Na questão de número 9, nós perguntamos qual frase melhor descreve uma bacia hidrográfica. Na letra A, curvas do rio. Na letra B, a calha onde corre o rio. Na letra C, a área em volta das margens que é inundada anualmente. E na letra D, a área de drenagem que conduz as águas a um corpo d'água. Então, na letra A, as curvas do rio não são a bacia hidrográfica, né? Na letra B, a calha onde o rio corre é o leito do rio, né, que a gente chama, então também não é a resposta certa. Na letra C, a área em volta das margens que é inundada anualmente no período das chuvas é chamada de várzea. É uma área extremamente importante para os rios, para os corpos d'água, mas não é a sua bacia, né, toda, é apenas uma parte da bacia que sofre essa inundação e é chamada, portanto, de várzea. A letra D, sim, toda a área de drenagem, onde quando cai uma gota d'água pela chuva, por exemplo, essa gota d'água é conduzida até aquele corpo d'água, né? Então, essa região toda é chamada de bacia hidrográfica, que geralmente é delimitada pelo próprio relevo daquela região. Então, a resposta certa é a letra D. Na questão número 10, nós perguntamos o que a palavra água pode ser. E aí temos no item 1, uma substância. No item 2, uma mistura de substâncias. E no item 3, um compartimento ambiental. Aqui estão as nossas opções. Bom, vamos avaliar cada uma delas. A água é uma substância, né? H2O. Significa que 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio para formar 1 mol de água. Então, a água é a substância pura H2O. Mas quando eu digo me dá um copo d'água, eu vou beber água, eu não estou falando da água pura, eu estou falando de uma mistura em que a maior parte dessa mistura é água, mas ali tem uma série de sais dissolvidos. Então a água também é uma mistura de substâncias. E finalmente, um rio, um lago, uma lagoa, o mar, o oceano são compartimentos ambientais feitos d'água. Então a água, quando eu digo um corpo d'água, as águas naturais, eu estou falando de um compartimento ambiental. Então a resposta certa é a letra D. Bom, esse então foi o nosso segundo questionário, né, o questionário relativo à unidade 2. Sigam estudando, qualquer dúvida vocês entrem em contato e até o próximo encontro.